Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Nesse vídeo vou trazer aqui as últimas movimentações da União Brasil, partido de Bivar, que desistiu de concorrer à presidência da República, e também de André Janones, que é do Avante, por enquanto candidato oficial aí, porque ele foi lá aprovado na convenção do Avante, mas que pode desistir a qualquer momento. Quero trazer essas últimas notícias e algumas reflexões. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal ainda. Se puder nos dar essa força, a gente está quase chegando aí em 85 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante, né? Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando like, dislike, comentando, compartilhando, grupos de WhatsApp, Facebook, para nos ajudar a furar bolhas, né? O pessoal que não conhece nosso trabalho, para que eles possam vir para cá, né? E assim como a gente, lutar por um Brasil melhor. Pessoal, vamos falar então aqui primeiro da União Brasil, já que Bivar oficialmente não é mais o candidato do partido à presidência da República. Ele vai tentar a reeleição, ele que é deputado federal, vai tentar continuar na Câmara dos Deputados, ele que foi eleito e é do estado de Pernambuco. E ele anunciou, né, que a senadora Soraya Tronic, que é lá do estado do Mato Grosso do Sul, como nome do seu partido. E aqui vai dizer uma matéria que o nome dela tem sido defendido por líderes do partido como forma de equalizar gastos do fundo eleitoral, já que a legislação atual impõe uma cota mínima de gastos para a candidatura de mulheres. E o anúncio da desistência ocorreu no mesmo evento em que União Brasil oficializou a candidatura do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, ao governo de Pernambuco. O ato ocorreu no Clube Internacional, na Madalena, na Zona Oeste. Vai dizer aqui que também Bivar não pontuou na última pesquisa Datafolha, né, que saiu recentemente, de fato, como ele não pontuou em várias outras. Destaca também que a União Brasil tem a maior bancada no Congresso e por isso é o partido que vai receber o maior valor do fundo eleitoral nas eleições deste ano, que fala quase 800 milhões, e também tem um dos maiores tempos de TV nas propagandas eleitorais. É bom destacar que esse tempo de TV e o recurso que vem ali do fundo eleitoral, ele é definido pela quantidade de deputados federais que um partido consegue eleger. Por isso, muitos investem aí nos deputados. E aqui vai destacar que por isso, né, por esse tempo de TV e o maior fundo eleitoral, é que o partido tem sido disputado pelos candidatos ao Planalto. E vai destacar que o próprio ex-presidente Lula articulou a desistência de Bivar. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre o flerte de Lula e Bivar e estava em jogo aí a desistência, por exemplo, da Tereza Leitão, que é candidata ao Senado do PT lá em Pernambuco, né? Tinha também a discussão do Bivar sendo reeleito, recebeu o apoio do PT e partidos aliados para disputar a presidência da Câmara, assim como um possível apoio do PT a Semineto na Bahia. Nesse caso, claro que seria retirada a candidatura de Jerônimo Rodrigues. Por enquanto, nada disso foi para frente, foi apenas uma desistência dele, com a União Brasil aí mantendo, né, um nome que pode ser da Soraya ou outro nome, vou falar daqui a pouco sobre isso, para disputar a presidência da República. O Ciro chegou a dizer, e eu também gravei sobre isso, que vai deixar a escolha do seu vice ou da sua vice para o limite, no dia 5 de agosto, porque 3 partidos pediram para o PDT segurar, que é a União Brasil, que é também o PSD e PSDB. Por enquanto, nada disso se concretizou, mas o Ciro ainda não anunciou quem vai ser a sua vice. E, claro, muitas especulações continuam acontecendo. Mas o Ciro deixou muito claro, né, que não é fácil receber o apoio desses partidos, porque, né, existe assim, uma diferença muito grande entre o que o Ciro apresenta como solução para o Brasil e o que boa parte dos políticos que fazem parte desses partidos pensam. Então, há uma divergência, né, realmente profunda, e não saberemos se vai haver alguma, digamos assim, algum entendimento em torno das convergências, já que, né, o Ciro tem apresentado as suas propostas, as suas ideias, e ele já disse que não quer vender alma ao diabo para ser presidente do Brasil, que se quisesse fazer isso já teria, né, sido eleito muito antes, se ele tivesse se rendido ao sistema financeiro, né, que domina aí, né, boa parte do sistema, né, geral, inclusive político. E o Ciro já disse várias vezes que não vai se render, então isso acaba dificultando a aliança com alguns outros partidos. Vamos ver se esses partidos vão aceitar as condições, né, que Ciro Gomes tem colocado de fato para que, se eleito presidente, consiga fazer as transformações que o Brasil precisa. E saiu notícia hoje, dia 1 de agosto, que a Soraya Tronic deu ok para a candidatura. Vai destacar uma matéria que ela então, né, disse que está à disposição do partido, abre aspas para ela: sou intensa e estou de cabeça, corpo e alma na política. Porém, vejam bem,
A matéria da CNN vai destacar que ela enfrenta a resistência de alas dentro do partido que defendem a candidatura dos ex-ministros da Justiça Sérgio Moro e da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Então, o Moro, nesse momento, é candidato ao Senado pelo estado do Paraná e aparece, inclusive, liderando as pesquisas, em algumas delas tecnicamente empatado com Álvaro Dias, que é senador, que está no fim do seu mandato, tentará a reeleição. Álvaro Dias, que é do Podemos, partido que até pouco tempo abrigou o Sérgio Moro, que aí saiu no limite da janela partidária e foi para a União Brasil. E o Mandetta, que é candidato ao Senado pelo estado do Mato Grosso do Sul, o mesmo estado, inclusive, da Soraya Tronic. Só que a Soraya foi eleita em 2018 e ela continuará senadora até ali o começo de 2027. E aqui vai destacar que a Convenção Nacional do União Brasil está marcada para sexta-feira, mas o partido estuda organizar uma entrevista coletiva antes disso para anunciar o novo nome à presidência da República. Eu acho difícil esse Sérgio Moro, ele tem, assim, se ele tem o apoio de parte do partido, ele tem também ali muitos que se opõem ao nome dele, então eu acho difícil, até porque é mais fácil ele ser eleito senador pelo estado do Paraná ou eventualmente deputado federal e até ajudar o partido a eleger uma bancada maior, o que impacta no fundo e tempo de televisão para 2026, do que ele tentar aqui numa disputa para a presidência, que ele já mostrou antes, que ele começou até bem, mas depois ele foi caindo e quando ele desistiu, ele estava em quarto atrás até de Ciro Gomes, que se firmou como terceiro. O Ciro chegou a cair para quarto quando o Moro lançou o seu nome lá em novembro, só que depois o Moro foi caindo, o Ciro no primeiro momento caiu, resistiu e subiu. Então tudo isso acabou dificultando a vida de Sérgio Moro. Aqui vai dizer também que, como vice, integrantes da legenda afirmam que há conversas avançadas com o Podemos para formar aliança e também com o PRTB, que foi procurado. Vamos ficar atento a qualquer novidade em relação à União Brasil. Sobre o Janones, começou toda uma discussão aí quando ele disse em entrevista que tinha se encontrado com o Lula aí há uns 15, 20 dias e admitiu a possibilidade de retirar seu nome caso algum candidato acolhesse as suas propostas. E a partir dali, o Lula e o Janones passaram a trocar mensagens nas redes sociais e o Lula o convidou para conversar de novo. E aí no dia 29 o Janones postou o seguinte: Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito, vamos conversar, Lula. Lula que respondeu lá no tweet: combinado, política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar. Bom, aqui só uma curiosidade, o Lula pressionou as emissoras e acabou conseguindo a redução do número de debates. O Lula que está recusando convites para entrevistas sabatinas. Por exemplo, a Globo News, que o Janones foi, a Simone Tebet e o Ciro, o Lula simplesmente não foi, recusou várias outras. É uma coisa realmente vergonhosa quando ele fala em diálogo e tal. Deveria então pelo menos dar o exemplo, se colocando à disposição para responder perguntas às vezes incômodas ou aquelas que cobram dele um posicionamento claro sobre as coisas para o futuro. E ele disse no UOL, ele custou ir lá no UOL, depois aceitou, e aí ele disse que não diz o que vai fazer nem como vai fazer, ainda colocou um obviamente. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui também sobre isso. Então ele não tem assumido compromissos para o futuro. E sobre se encontrar e tal, alguém pode pensar assim: não, é porque falta tempo para o Lula em tantas sabatinas, tantos debates. Olha, mas tempo para jantar com o Eunício Oliveira sempre tem. É praticamente um jantar por mês, lembrando que o Eunício é aquele que, sócio da empresa Manchester, recebeu 1 bilhão em contratos da Petrobras sem licitação. E curiosamente, quando o Eunício no ano seguinte saiu da sociedade, essa empresa não teve a mesma sorte com a Petrobras. Mas vamos pegar aqui agora. No dia seguinte, então ele disse que o Ciro se recusou a encontrar com ele e tal. O Janones voltou a citar Ciro Gomes e fez lá um tweet dizendo: preciso ser justo e honesto. Não posso colocar Ciro Gomes no mesmo balaio de Bolsonaro e Tebet. Estive com ele em 2019 e esse ano trocamos alguns telefonemas. Ele apenas não quis encontrar comigo quando sinalizei uma conversão de ideias. Natural, desejo toda sorte a ele. Ciro sempre demonstrou total respeito e apreço pela minha candidatura. E o Ciro, no mesmo dia, comentou numa entrevista que ele concedeu. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um vídeo. O Janones falou mais cedo que procurou o senhor, mas foi ignorado. Em 2018, o Avante foi o partido que esteve ao lado do PDT. Como o senhor responde a essa alegação do Janones? Olha, ele me ligou. Aliás, eu liguei para ele dando os parabéns pelo aniversário dele. É como eu costumo fazer.
né? Costumo, por exemplo, trocamos cumprimentos, eu e a Simone Tebet. Eu só não falo com o Bolsonaro, mas eu sou uma pessoa cordial. E ele, depois que eu dei essa ligação, ele me ligou dizendo que iria conversar. Eu disse para ele perfeitamente, com o maior prazer. Naquela data eu estava em Fortaleza e ele em São Paulo. Vamos achar a hora aí. Eu estou à disposição, uma semana atrás. Bom, então vocês viram aí o Ciro explicando a conversa que eles tiveram, se colocando à disposição para conversar, caso realmente exista um interesse. Aí agora, o que acontece? O Janones foi entrevistado nesse dia 1º pelo UOL e disse algumas coisas sobre esse encontro com o Lula. Disse o seguinte: eu vou encontrar o Lula e, se ele acampar as minhas principais propostas, eu desisto da candidatura. Não vou deixar ninguém me passar um melzinho para me enganar e me fazer de bobo. Eu não vou entrar em propostas vagas. Vamos cobrar medidas objetivas e colocarei ele contra a parede. Janones esclareceu que continuará como candidato caso não haja acordo com o petista. Abre aspas para ele: sou um candidato de 3 pontos na pesquisa, mas vou negociar com ele como se tivesse 30 pontos, ou seja, vou pedir muito em termos de propostas. E se eu mantiver a candidatura ou decidir apoiar Lula, eu vou entrar de cabeça na campanha. Para mim, não tem meio termo, principalmente no momento em que vivemos hoje com a democracia em risco. Bom, eu gravei um vídeo sobre a participação do Janones lá na entrevista com a Renata Lopretti no podcast do G1. E eu destaquei no vídeo, porque ele destacou lá, 5 fontes de recursos para fazer as mudanças que ele defende, investir mais em educação e outras questões realmente importantes. São elas: tributar grandes fortunas. O Lula já se disse contra, pelos mesmos motivos que Bolsonaro também é contra. Só um detalhe para a gente refletir. Tributar lucros e dividendos. Bom, o PT teve 14 anos, não tributou. O último a cobrar esse tributo aqui foi Itamar Franco, quando inclusive o Ciro foi ministro da Fazenda do Itamar. Depois Fernando Henrique revogou e o Lula e Dilma mantiveram revogados. Rever renúncias fiscais. O Janones defende isso, que eu concordo, mas vale lembrar que foi no governo do PT, né, em especial com a Dilma, que essas renúncias, né, se ampliaram demais. Mudar o imposto territorial rural e cobrar imposto sobre jatinho. O PT e o Lula, insisto, em 14 anos não fizeram isso. Então são boas ideias, eu elogiei lá, elogio aqui. Agora, o Lula vai aceitar isso aqui? Se aceitar, da boca para fora, é um melzinho, vai passar assim na boca do Janones. Eu não acredito em nada que venha do Lula. É do tipo, vamos filho, na volta a gente compra. Vai prometer agora, né, para o Janones. Duvido que o Lula vai fazer uma campanha em defesa disso daqui para frente. Pode prometer agora, depois fazer de conta que não prometeu mais. Duvido muito mesmo, com toda a sinceridade, que ele falou semana passada, que não vai dizer o quê e nem como, né, vai fazer as coisas, mas promete picanha, cerveja, um Brasil feliz de novo, que o pobre tem direito de comer, tomar café da manhã, mas não fala como, e ele assume isso, ainda fala obviamente. Então, sinceramente, eu não acredito em promessa do Lula, que vale lembrar, durante os 8 anos do seu governo, manteve um banqueiro à frente do Banco Central, Meirelles, que depois virou ministro do Temer, secretário da Fazenda do Dória, e vira e mexe o Lula acena para o Meirelles e vice-versa. Então, com todo respeito aqui à candidatura do Janones, como tem em relação a vários outros candidatos, né, me parece aqui que ele está disposto a renunciar, a abrir mão da candidatura para tentar continuar deputado federal, né, e aí talvez vai ali com o Lula achar algum ponto de convergência, né, e não vai faltar a defesa da democracia, porque agora é assim, qualquer um que vai pro lado do Lula, deixa de lado as críticas que já fez, Janones fez várias, né, aí qual que é o argumento principal? Defesa da democracia. Então essa é a sensação que eu tenho, né, que já estão meio que acertados ali entre eles, e esse encontro vai ser mais para formalizar, gerar notícia, sair numa foto juntos, de algo que, na minha opinião, posso estar errado, já está praticamente acertado entre eles, mas vamos ficar atentos, em política tudo pode acontecer, né, e às vezes muito rápido, né, mudanças realmente drásticas, e eu insisto e reforço, as ideias do Janones em relação àquilo que tem que ser feito na economia são boas, só que o Lula e o PT já tiveram a oportunidade de fazer, não fizeram e não assumem compromisso para o futuro, e as alianças feitas pelo Lula, pelo PT, indica que nós continuaremos no eventual governo Lula sem as transformações que nós precisamos ter. Bom pessoal, então é isso, vamos ficar atento e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até mais!